Alberto Oliveira, muito boa tarde, seja bem-vindo, você, o Fernando, para esse debate-bola esportivo, Alberto. Boa tarde, Elise, um abraço a você, um abraço a todos que nos acompanham. Saudar aqui Fernando Ferreira, especialista em gestão de futebol, na questão de finanças de futebol, e com a grande qualificação com informações relativas à SAF, a Sociedade Anônima do Futebol. O Fernando está nos dando a satisfação de participar aqui conosco. Seja bem-vindo, Fernando. Boa tarde. Um grande abraço. Bem-vindo aqui ao Debate Bola, Fernando. Bom, Alberto, Elísio, eu que agradeço. Obrigado aí pela recepção. É um prazer estar aqui com vocês e ter aí a oportunidade de falar desse tema aí que está na boca de todo mundo, né? Mas há um pouco de confusão, né? De desinformação a respeito da questão de SAF. Então, para mim é um prazer estar falando com vocês, de ter a oportunidade de estar falando com vocês aí e a sua audiência. Um abraço aí a todos. Alberto, faça as vezes da casa, por gentileza, Alberto. Tá, deixa eu começar então, Fernando. Você já deve ter ouvido muito que nós temos os melhores jogadores do mundo e os piores dirigentes do mundo. A SAF chega para profissionalizar, para ofertar ao futebol algo que o futebol sempre procurou e muitas vezes pelo jeito, pela irresponsabilidade, pelo desconhecimento de alguns dirigentes, as coisas saíam do controle. O processo de SAF no Brasil é inicial, mas você entende, Fernando, que ele chega para ficar, é algo que o futebol passa, a partir desse momento, a conviver definitivamente com o SAF? Ótima pergunta, Alberto. Eu acho que sim, sendo bem objetivo. Eu acho que a SAF já é uma realidade. A SAF não é em si só a solução de todos os problemas do mundo no futebol, né? Há que se tomar muito cuidado com o desenvolvimento do processo, né? A questão de... Porque criar a SAF é a Sociedade Anônima do Futebol. Na verdade, você cria uma empresa e o clube vai ter uma participação nessa empresa e os investidores também, né? Então, qual é o modelo mais comum? Em geral, os investidores têm 90% da SAF e o clube associativo tem 10% da SAF. E ela passa a ser gerida por esses investidores, certo? Na teoria, pessoas profissionais e com capacidade de investimento e recursos e tudo mais. Aqui está o primeiro cuidado que cada clube deve fazer, né? Você tem que ver bem com quem que você se associa, né? Então, o clube precisa ter acesso ao que a gente chama de investidores qualificados. Investidores que tenham recursos. Esses recursos não é só dinheiro. O cara tem que ter recurso, investimento, ele tem que dar garantia desses investimentos na operação. Não pode ser só a opinião dele ou um documento escrito. Ele precisa apresentar garantias que comprovem que ele vai ter o investimento para fazer no clube. Ele precisa ter qualificação, acesso a profissionais de primeira linha, ter condição de pagar por profissionais de primeira linha para gerir e ter dedicação completa aos clubes. Ele precisa ter acesso hoje à tecnologia, conta muito, o futebol tem tecnologia por todos os lugares, o futebol de alto nível, e ele precisa ter acesso ao mercado, acesso a patrocinadores de primeira linha, acesso aos empresários, acesso aos melhores jogadores, precisa ter credibilidade para conseguir atrair parceiros de qualidade para o clube. Então, o processo da SAF, a gente entende como um processo definitivo, é um processo que está se aprimorando rápido. Da primeira operação do Cruzeiro para agora, a gente já vê um desenvolvimento muito nítido, muito claro e acelerado, principalmente da parte do contrato, que é onde as regras são estabelecidas, as regras entre o que a associação deseja e o que o investidor está obrigado a ter que cumprir, né? E de forma geral, eu queria fazer um comentário em cima do seu segundo ponto, porque de fato o futebol tem uma
a gente tem um histórico muito grande de problemas de gestão de clubes, né, nas entidades associativas ao longo de décadas, né, e espalhados pelo Brasil inteiro, né, isso é uma regra. Mas é gozado porque quando você olha, por exemplo, é muito comum em vários clubes pelo Brasil inteiro, a gente conhece profundamente assim as entranhas de cada um desses clubes, né, que são vários, são clientes nossos. Mas o que você tem? Você tem muita gente lá que tem muito sucesso na sua vida profissional, né? Gente muito capaz, que é realmente gente que conseguiu ter ascensão na vida e tudo mais, profissionalmente, ser reconhecido como grandes gestores, mas que chega na hora do futebol, essa coisa não anda, né? Não anda. Por quê? Porque o ambiente político dentro dos clubes de futebol ele é muito carregado, muito pesado, e muitas vezes eles não jogam a favor do clube, porque não há continuidade, né? Tem a questão da eleição, ela é uma questão que ela acaba sempre fazendo com que o processo de gestão não tenha continuidade. Então, às vezes, há uma gestão muito qualificada que depois ela é sucedida por uma gestão que não é tão bem qualificada, né? E aí se perde tudo, então os clubes ficam naquelas fases, né? Você pode ver, é curioso, porque os clubes estão sempre naquela coisa, uma hora eles estão bem, depois eles estão mal, daí eles estão bem, estão mal, fica naquela coisa, não tem uma continuidade, uma perenidade ao longo do tempo. E eu acho que o principal ponto aqui é que a SAF permite que você tenha acesso a investimentos e, ao mesmo tempo, tenha uma estabilidade para tocar o processo, o trabalho, né, ao longo do tempo, de uma maneira mais, vamos dizer assim, estável. É óbvio que, no meio do caminho, você tem percalços que você precisa administrar, mas o ponto principal é esse, quer dizer, é ter acesso ao investimento e ter acesso a um ambiente mais previsível com relação ao futuro do clube, ao dar uma blindagem política, vamos chamar assim, para o ambiente do futebol. Fernando, muito boa tarde, bem-vindo ao Debate Bola Esportivo. O que deixa muitas interrogações sobre a SAF, os torcedores discutem muito, é a questão dos modelos. Você falou no 90-10, 90% de quem investe 10% do clube, mas aí tem clubes que têm questões de patrimônio, esse patrimônio continua, alguns outros têm um déficit muito grande. Então tem os modelos de SAF, o mais adequado para cada um. E, recentemente, você deu uma palestra aqui em Maceió para conselheiros do Centro Esportivo Alagoano. Como é que você vê, se é que você teve acesso à situação do CSA, qual seria a SAF ideal? Ou isso não chegou a ser discutido, foi apenas uma amostra dos modelos de SAF? De fato, eu fiz uma explanação, né, ao pessoal do clube, né? Elis, boa tarde de novo, novamente aqui dentro do ar, aproveitando. Mas eu fiz uma explanação ao pessoal do clube. Não entrei em detalhes particulares do CSA, né? Porque o clube vai ter um processo interno que os conselheiros, né, a diretoria, vai discutir isso internamente, vai definir qual o caminho que o clube terá. O que eu passei para eles foi a experiência das melhores práticas que existem no futebol brasileiro com relação à SAF. Nós aqui na empresa, na Pluri e na Bridge, né, que são as duas empresas nossas que a gente trabalha com esse segmento, a gente recomenda sempre aos clubes, desculpa, de uma maneira assim muito taxativa, algumas regras que protegem o clube, né? E eu fiz essa apresentação a eles. Número 1, o patrimônio não pode ser envolvido na operação da SAF. Isso a gente fala para todos os nossos clientes. Não envolva o patrimônio na operação. O patrimônio é da associação, tem que continuar sendo da associação. O que o investidor vai fazer? O investidor vai usar o patrimônio, vai ser obrigado a pagar um aluguel pelo patrimônio para a associação e vai ser obrigado a fazer as melhorias e a manutenção do equipamento. Então, por exemplo, no caso do CSA, o investidor... O centro de treinamento do CSA, que é um espetáculo, diga-se de passagem, ele continua sendo do CSA, vai ser assim pro resto da vida. Essa é a nossa recomendação, tá? Não nos pediram esta recomendação. Claro. Eu disse a ele que é o que eu faria se fosse perguntado, né? O centro de treinamento continua sendo do CSA.
o investidor ele vai investir um recurso para finalizar o centro de treinamento e vai poder usar o centro de treinamento, né, do CSA, vai usar normalmente para isso. O que ele vai se responsabilizar? Ele vai ter que pagar o aluguel, né, do equipamento que ele tá usando, e ele vai ser responsável pela manutenção. Ou seja, se no futuro a SAF do CSA volta para a associação, ela tem que voltar, o centro de treinamento tem que voltar nas condições como você faz com o aluguel de um imóvel. Você aluga e você tem que devolver para o inquilino o aluguel, né? Se você não devolver, tem uma garantia lá que o inquilino vai usar para fazer as obras que você não fez, né? Então é da mesma maneira. Então o que a gente recomenda e todos os nossos clientes seguem. Hoje a gente tem 10 mandatos de operações de SAF com o clube, e tanto na relação com os investidores quanto com os clubes é muito tranquilo. Todo mundo segue esse modelo, que é um modelo mais que protege o clube, né? Então patrimônio não se fala, o patrimônio é da associação. E com relação à dívida, é a mesma coisa, a dívida é do investidor. Ele vai ter que pagar. Ele vai ter que assumir a dívida do clube e vai ter que pagar a dívida do clube. Para pagar a dívida do clube, ele vai ter que dar garantias. Não é só dizer assim, beleza, eu pago. A gente precisa ter certeza se ele tem condição de pagar. Então ele vai ter que dar garantia real, vai ter que dar uma fiança bancária, alguma coisa que cubra a totalidade da dívida do clube. A dívida do CSA não é uma dívida... a gente tem clubes que têm dívidas assim muito piores, né? O clube está fazendo uma recuperação judicial, que ao nosso ver, eles estão corretos em ter optado por fazer a recuperação judicial. Isso, vamos dizer assim, torna o clube mais atrativo, né? E acho que é um clube bastante atraente, assim, e é um clube que as nossas recomendações e o que a gente faz com os outros clubes e o que é boa prática do mercado o investidor assume a dívida e o patrimônio continua com a associação. Com relação ao percentual, a gente sempre recomenda que o clube venda a 90%. Por quê? Porque, assim, a lei protege o clube com duas coisas. Em hipótese nenhuma, o clube vai ter menos que 10% da SAF. Nem se ele quisesse vender. Está na legislação, na lei do clube empresa. A associação vai ficar sempre, em qualquer hipótese, com 10% da SAF. Esse é o ponto número 1. Se você vender 51% da SAF ou vender 90%, o controle está com os investidores. O controle de tocar a SAF no futuro. Com 51% ou com 90%, é o mesmo controle. Só que se você vende com 51%, o que você está fazendo é permitir ao investidor que invista um volume menor. Porque se o clube vale 100 milhões e você fala assim, invista, você vai ficar com 51%, você está falando para ele o seguinte, invista 51 milhões. Se você vai ficar com 90%, você está falando para ele, invista 90 milhões. Então, assim, no final das contas, não faz diferença do ponto de vista de controle você ter 51% ou ter 90%. Só que, ao ficar com 51%, ao vender só 51%, você está falando para o investidor que ele pode fazer um investimento menor. E isso não é interessante para o clube, porque o que se quer com uma operação de SAF? Se quer que o clube mantenha o patrimônio dele, se quer que o clube se livre das dívidas, né? E, ao mesmo tempo, se quer que o clube tenha investimento para ter sucesso esportivo. Porque qual é o ponto central? O ponto central é o seguinte, futebol hoje precisa de dinheiro. Se você não tiver dinheiro, você não vai ali na esquina. E o que eu coloquei para o pessoal do CSA, da nossa leitura, é o seguinte, é que hoje nós estamos com uma situação bastante preocupante com relação ao futuro, que cada clube tem que debater de maneira, assim, muito intensa, que é o seguinte, o CSA hoje está numa terceira divisão que não é o lugar dele no futebol. Sem dúvida nenhuma, não é o lugar do CSA, né? Que estava ontem na primeira divisão, né? Mas o que vai acontecer? A liga que está sendo formada no Brasil vai despejar 5 bilhões de reais nos cofres dos clubes. Há clubes que estão disputando a segunda divisão do Campeonato Brasileiro que vão receber 90 milhões de reais.
Então é o seguinte, vai se abrir um fosso de investimento enorme. Veja, há vários clubes no Brasil que estão se transformando em SAF nesse momento que nós estamos falando. Há vários clubes no Brasil. Eu, neste momento, tenho 4 clubes com propostas firmes na mesa. Um, inclusive, vazou na imprensa no final de semana, com propostas firmes na mesa de investidores que estarão disputando com o CSA campeonatos ano que vem, só que com cofre cheio. Então, assim, a vida vai ficar cada vez mais difícil no futebol profissional da primeira à terceira divisão, porque muitos clubes da primeira à terceira divisão estão acessando investimentos. Então, eles vão ter capacidade de investimento. Então, cada clube precisa fazer um cenário muito, vamos dizer assim, realista do futuro para poder tomar a decisão de para que lado corre, né? Então, essa é uma questão que a gente sempre alerta aos nossos clientes. Esta situação de hoje que a gente vê, quando pega, por exemplo, a Série C do Campeonato Brasileiro do ano que vem, que o CSA vai disputar, vários daqueles clubes com quem o CSA vai disputar no que vem estão, nesse momento, atraindo investidor. E são clubes que entrarão no campeonato no ano que vem com o cofre cheio. E o CSA precisa avaliar o seguinte: o que eu faço nesse ambiente? Como é que eu consigo manter competitividade para subir logo para a Série B, que a partir de 2025 vai pagar muito dinheiro. A partir de 2025, com a entrada da Liga, a Série B terá cotas assim muito maiores do que ela tem hoje. Estar na Série B será um negócio muito diferente do que é hoje a partir de 2025. Então o CSA precisa avaliar de que forma ele vai conseguir competir nesse ambiente, de que forma ele vai ter acesso a investimento para poder competir nesse ambiente mais complicado que a gente vê aí na frente. O Fernando, a relação de conhecimento para a massa, para o torcedor, ele entende a SAF com o seguinte: nós teremos um clube milionário, um clube absolutamente vitorioso e um clube imparável. Essa é uma ideia normal que o torcedor tem. Eu teria perguntas em cima disso. Como fazer para desmistificar isso? É uma pergunta. A segunda pergunta: o investidor, numa suposta dividida entre o lucro que ele precisa ter como investidor e o resultado esportivo, para onde é que pende esse investidor? E a última: no caso de uma má administração da SAF, você decreta uma falência daquela SAF e como é que fica o futebol do clube? Ele consegue recuperar esse processo com uma falência, por exemplo, Fernando? Eu vou começar por essa última pergunta, por essa última que você fez, são todas excelentes e vão direto no ponto que interessa. Se há a gente tem que se preocupar quando faz um contrato com o clube exatamente com isso. Vamos pensar no pior cenário, a falência da SAF. No caso de falência da SAF, com todos os nossos clientes, o contrato tem que estar preparado para, se há falência do CSA SAF, vamos imaginar assim, usando o CSA como referência, mas pode ser o Náutico, o Corinthians, qualquer clube. Mas vamos usar o CSA como parâmetro. Se há falência da SAF, o que acontece? Todos os direitos relacionados ao futebol, o patrimônio imaterial e o patrimônio material, ele volta para a associação. Né? A associação é dona, por exemplo, do centro de treinamento. Tá? Então, o centro de treinamento volta para a associação, né? E no contrato, você tem que, quando fizer o contrato com a SAF, impedir que a SAF se endivide. Tá? Detalhe, isso é importantíssimo. Você não pode deixar a SAF sair pegando empréstimo e se endividando e tudo mais. Você põe isso no contrato. Você cria uma regra entre o faturamento do clube e a dívida e fala o seguinte: você não pode passar disto aqui de endividamento. Ponto. Por quê? Porque se há uma falência da SAF,
o CSA volta a existir exatamente no mesmo minuto como a associação, só que com um detalhe. O patrimônio volta e o patrimônio tem que voltar com a manutenção do patrimônio e com o investimento feito, né? Ou seja, o centro de treinamento continua sendo do CSA, mas ele terá que ter sido terminado pela SAF, porque o acordo que você tem que fechar com a SAF é um acordo que o investimento para terminar o centro de treinamento, por exemplo, tem que ser imediato, não pode ser feito em 10 anos, ele tem que fazer imediatamente. Para quê? Para já garantir o clube que ele já tem o centro de treinamento terminado e prontinho e bonitinho. Aí você, se tiver um problema na SAF, a operação volta, o CSA continua sendo Centro Esportivo Alagoano, com as mesmas cores, com a mesma camisa, com o mesmo escudo, com o mesmo hino, disputando o mesmo campeonato que estava disputando antes e com o patrimônio preservado e com a dívida paga. Esse é o modelo que protege a associação. Então, isso você coloca em contrato, obtém as garantias para que isso seja executado. Ah, não, o cara não quer pagar a dívida. Então, tá bom, você executa a garantia lá, uma carta de fiança e tudo mais, e encerra o assunto. Por isso que eu digo que o contrato tem que ser muito bem feito para proteger o clube. Assim você protege o clube. O outro ponto que você colocou, você me recorda? A questão do... até em cima disso que você falou, uma das informações que eu tive e que sempre reproduzi aqui, e agora você traz uma informação diferente dessa, é de que, por exemplo, no caso do encerramento de uma falência da SAF, o clube voltaria a ser vamos dizer assim, literalmente o dono do clube, ele retoma as suas atividades, mas o clube cairia de divisão, ele voltaria por exemplo, no Alagoano, ele seria segunda divisão, se ele tivesse numa série B do Campeonato Brasileiro. Então, isso não existe. Não, isso não existe, isso não é verdade, não está em lugar nenhum. O clube continua de onde parou, de onde está. Perfeito. A outra colocação que eu fiz foi em relação a numa dividida entre o lucro e o projeto esportivo. Como é que... É lógico que o ideal são os dois juntos, mas o cara que investe, ele vai estar mais preocupado com o lucro, com ele retirar aquilo que ele investiu, ou ele vai estar preocupado com a questão esportiva do clube? Essa é uma ótima pergunta também, e eu te digo o seguinte, Alberto, eu não consigo ver o investidor ter sucesso financeiro sem sucesso desportivo. Eu não consigo ver. Eu acho, para mim, isso duas coisas inconciliáveis. Eu penso assim, se o cara, por exemplo, pega o CSA e vamos dizer que o CSA cai para a 4ª divisão, a pergunta é, ele vai vender mais camisa? Ele vai ter mais bilheteria? Ele vai ter mais sócio? O patrocínio dele vai valer mais? Ele vai ter mais receita com direito de transmissão? A vitrine dele vai valer mais para ele vender jogador? A resposta é não para todas as perguntas. Quanto pior for o clube, pior vai ser o resultado financeiro. Até te digo o seguinte, o rebaixamento para um investidor, ele é terrível do ponto de vista financeiro. Terrível, terrível, terrível. É onde ele mais perde dinheiro. Como é que o investidor ganha dinheiro com o futebol? Bom, o clube indo bem, porque aí você consegue mais sócio, a bilheteria aumenta, o teu patrocínio vale mais. Se você sobe de divisão, você tem acesso a cotas de participação, que, por exemplo, 10 entre 10 negócios que a gente faz aqui envolvendo o SAF, os investidores estão olhando para a projeção de resultado futuro. E a projeção de resultado futuro tem uma coisa muito clara na cabeça de todo mundo. Às vezes as pessoas pensam assim, não, ele quer só fazer formação de jogador para vender e tudo mais. Formação de jogador no cenário que a gente tem do futebol hoje vai depender de vitrine. Porque se não depender de vitrine, você não faz receita com futebol. Porque se o CSA, por exemplo, tem uma joia da base e o CSA é um clube de Série B, que está disputando a Série B, esse jogador tem um determinado valor. Se esse jogador está numa vitrine de Série C, ele tem um valor menor. Se está na Série D, um valor menor. Aí, às vezes, você pode dizer assim, então empresta o jogador para o Corinthians, vai esperar o Corinthians vender e o CSA... e o investidor, por exemplo, ganhar um dinheiro como o Corinthians vender. Sim, é verdade, só que os acordos são muito ruins. Porque o Corinthians, quando fecha um negócio desse, ele diz assim, tá bom, eu te dou 10% do jogador, eu te dou 20% do jogador, eu quero ficar com 80%.
Entendeu? Então, assim, é um negócio muito ruim. Para o investidor ganhar dinheiro, ele precisa que o clube vá bem. Mas não dá para ser assim, simplesmente considerar isso que eu estou falando. A gente tem que tomar cuidados jurídicos sempre. Por exemplo, uma coisa que a gente sempre recomenda aos nossos clientes, que é o seguinte: enquanto há compromissos financeiros, vamos dizer que você faz um acordo com o clube, com o investidor, e diga assim: olha, investidor, nos próximos 10 anos, você vai se obrigar a fazer um investimento no orçamento do futebol do CSA de milhões, X milhões por ano, de acordo com a série em que o clube estiver. Então você faz um acordo lá, que se o CSA estiver na primeira divisão, você vai investir 50 milhões por ano. Estou chutando um número aqui, não é uma referência. Tá? Quando você faz um acordo como esse com o investidor, você tem que se preocupar. Nós perdemos o contato. Nós perdemos o contato aqui com o Fernando. Ele já retorna para seguir aqui o nosso debate-bola, que está levando a você que está nos assistindo, a você que está nos acompanhando, detalhes importantes, conceitos importantes do que vem a ser essa implementação de uma SAF, seja para o CSA, seja para o CRB, seja para o ASA, seja para quem for, né, Elísio? Assim, sim. O Fernando está de volta aqui, deixa a gente trazer aqui o Fernando de volta. Nessas interrupções, essas interrupções são normais, viu, Fernando? Essa não é tão ruim, não, para o programa, porque assim, às vezes a internet dá esse chabu. Em cima disso que você estava dizendo, então, para o investidor foi terrível esse ano para o América de Natal, por exemplo. Não, que terrível. Se tornou SAF Coritiba. E que imediatamente caiu, né? Coritiba, não, terrível. Coritiba. Então, porque o que acontece? Deixa eu só fechar aquele ponto ali, que é o seguinte: que tipo de cuidado a gente pode ter para garantir isso? O cuidado tem que ser o seguinte: no contrato, a gente tem que proibir que o investidor faça retiradas de investimento, de dividendos, proibir, enquanto ele tem compromissos a serem cumpridos com o clube. Então, você fala o seguinte: se você tem investimento a fazer ao longo de X anos, se você tem que pagar a dívida do clube ao longo de X anos, enquanto você não pagar a dívida do clube, enquanto você não terminar os investimentos, meu amigo, não se fala em distribuição de dividendo. Você não vai botar a mão em 1 centavo do clube. Então, assim, essas são medidas práticas que a gente tem que pôr para limitar que o investidor possa, não, me sobrou uma graninha aqui, deixa eu distribuir um dividendo, porque o clube está... Não. Você termina de fazer tudo que você tem que fazer, termina o investimento do CT, paga a dívida, faz o investimento aqui, tal, e ao final disso aqui você pode começar a fazer uma programação de investimento de distribuição de dividendo que a associação também receberá o seu percentualzinho ali, né? Os 10%, ou 20%, ou 30%. Qual é mesmo a segunda pergunta que você fez agora? Desculpa. Não, a pergunta era essa, a questão do América de Natal, você falou. Do América de Natal, do Coritiba, né, que está se encaminhando então, aí para... Isso é uma preocupação, porque a gente tem visto isso muito frequentemente nas operações, tá? Que é o seguinte: essas operações, elas têm um acordo, o clube e a associação, o clube e a SAF chegam a um acordo, só que tem uma parte jurídica, sabe, amigos, que precisa ser resolvida. Essa parte jurídica leva uns mesezinhos. E a gente tem reparado que no meio do caminho entre o acordo verbal fechado e o momento em que o investidor assume o clube, fica aí meio um buraco negro no meio desse caminho. Que meio fica sem, o clube fica meio... É o que aconteceu no América. No América, nem o investidor assumiu e nem o clube já deixou a operação no meio do caminho, entendeu? Então, aí fica um vácuo de poder e o clube acabou sendo rebaixado. Agora, ali significa realmente que o investidor perdeu dinheiro, e já começou com o pé esquerdo. Perdeu dinheiro.
O Fernando, me permita, só para que nós possamos entender, e principalmente as pessoas que estão na audiência da TV Esporte Alagoano e da Rádio A Voz. Dentro do que você expôs até agora, coincidentemente eu sou da área de administração, além de jornalista, sou da área de administração também. A SAF hoje passa a ser importante para clubes que estão em dificuldades ou aqueles clubes que estão, digamos assim, com as suas dívidas em dia, sanados, bem administrados. Por exemplo, um Palmeiras da vida, para citar apenas o Palmeiras. Deve ter outras equipes nessa situação. Por exemplo, o CRB, para não ir muito longe. CRB aqui de Alagoas. Tá bem sanado. A SAF é interessante para o CRB, por exemplo, para um Palmeiras. Melhoraria em quê? A gente tem... Quando a gente começou a trabalhar com SAF, por exemplo, você via assim que clubes como São Paulo, Flamengo, eles falavam assim, SAF de jeito nenhum, nunca, Santos. Agora é o seguinte, já está todo mundo trabalhando com SAF. Quem não está efetivamente... só tem 3 clubes no Brasil hoje que dizem assim, SAF não me interessa nesse momento de jeito nenhum, só 3. Grêmio, Palmeiras e Corinthians. Esses caras podem se dar o luxo até um determinado ponto. O que vai fazer o Palmeiras e o Corinthians se mexerem? Por exemplo, na hora que o São Paulo virar SAF. Na hora que o Flamengo fizer a operação dele, vai fazer, né? No modelo Bayern de Munique, né? A partir desse momento que clubes como esses fizerem, eles vão ter um volume de investimento tão grande, porque isso aqui é um movimento em que um empurra o outro, não é verdade? Sim. Um vai levando o outro. Então é isso que vai acontecer. Com esses clubes, hoje, num primeiro momento, às vezes, o clube não precisa fazer. Num segundo, ele vai olhar e vai falar assim, puxa vida, vamos dizer o CRB, que é muito bem administrado pelo Marroquim lá, um clube que não tem dívida, está tranquilo, está numa situação boa, tem centro de treinamento, eles têm uma preocupação com a base muito grande e tudo mais. Só que aí é o seguinte, ele está lá na Série B, né? Hoje vejam a Série B. O Vila Nova está virando SAF. O Juventude está virando SAF, né? Aí tem o Atlético Goianiense que está aí sabidamente também conversando, né? O América está vindo, já está virando SAF. Eu aqui não estou. O Novo Horizontino é uma SAF, por isso está ali, né? O Ituano é uma SAF, né? O Sampaio Correia está abrindo conversas aí também para virar SAF. No próximo ano, na Série B, esses clubes estarão com mais investimento. Provavelmente. E aí a vida de quem... Aí você tem 2 alternativas. Ou você continua e tenta tirar assim, o máximo de produtividade no teu investimento menor para conseguir formar um time competitivo, ou você vai ter que também, mesmo estando bem, buscar um investidor. Por quê? Porque todo mundo vai ter investidor. Veja, eu sou economista, existe um negócio chamado Teoria das Vantagens Comparativas em economia, que é basicamente dizer o seguinte, qual é a tua vantagem em relação aos teus concorrentes? Então, por exemplo, Cruzeiro, Vasco e Botafogo eram 3 clubes que estavam em fim de feira, vamos ser realistas, não é verdade? Eu nasci no Rio de Janeiro, sou um vascaíno, vou ser bem realista, fim de feira. Aquilo ali estava, cada vez mais o clube era rebaixado, estava ficando, já tinha ficado, o Cruzeiro estava há 3 anos, o Vasco já tinha ficado 2 anos na Série B, né? Clube com 15 milhões de torcedores, nacional, tradição, mas estava... Aí é o seguinte, hoje você tem a seguinte situação, o Cruzeiro está ali se estabilizando na A, dívidas enormes, mas é um clube que voltou rapidamente e estava ali há 3 anos na B com uma cara de que ia para C daqui a pouco, né? O Vasco, começou mal a série A, né? Tava super mal, mas você vê que reagiram muito rapidamente, puseram investimento. Por que o Vasco começou tão mal? E aí os caras trazem Ramon Dias, Rossi, Verratti, trazem Payet, porque a SAF viu o seguinte, meu amigo, vamos investir, senão nós vamos cair para a Série B e vamos perder muito dinheiro na Série B. Então vamos investir já e vamos botar esse time para... E o Vasco provavelmente não vai ser rebaixado.
provavelmente vai pegar uma vaga da Sul-Americana. Por quê? Porque investiram, né? Então, assim, Vasco, Botafogo e Cruzeiro e o Botafogo está disputando o título, né? São 3 clubes que rapidamente quando esses 3 vieram para o degrau da Série A de novo, o Atlético Mineiro viu que precisava correr atrás. O Fluminense, que está virando a SAF aqui agora, que está negociando já com o investidor bem adiantado, percebeu o seguinte: como é que eu vou concorrer com esses caras? Então você está sempre olhando para o teu concorrente. Então eu acho o seguinte: o que muda nessa história? Muda o seguinte: mesmo clubes bem administrados e sem necessidade de capital para o ambiente atual, eles não precisarão, no primeiro momento, sair correndo atrás de SAF. Tá? Mas é o seguinte: como será a Série B do ano que vem? A Série B do ano que vem vai vir com Curitiba com orçamento de 60 milhões de reais para a Série B. 60 milhões de reais na Série B. Então a Série B do ano que vem já vai ser uma Série B muito mais complicada do que a Série B desse ano. Então por isso que no final das contas, mesmo clubes bem administrados, no nosso modo de ver, eles vão ter que fazer SAF. A discussão é, se eu estou bem administrado, eu posso negociar melhor. Eu posso dizer aonde é a minha ênfase. Então, por exemplo, a gente sabe que o CRB tem uma ênfase muito grande em base. Então, ele vai poder buscar um investidor que faça do CRB uma fábrica de jogadores, entendeu? Que gere muito recurso para o futuro. Mas ele vai precisar de investimento da mesma maneira, entendeu? Porque os clubes têm dificuldade para gerar caixa e seguir competitivos, principalmente com os... Gente, olha aqui, ó. O Avaí, que está aí lutando, né, para se manter na série B, vai receber da Liga aí 60, 70 milhões de reais. Entendeu? Da Liga. E é um clube que está no mercado buscando investidor. A Chapecoense está no mercado buscando investidor. Então está todo mundo atrás de dinheiro. No final das contas, vão continuar caindo 4 clubes e subindo 4 clubes. Isso não vai mudar. Só que a questão é, como é que você se capacita num ambiente em que o volume de investimento e a melhoria geral da gestão vai acontecer? Então, acho que, no final das contas, mesmo os clubes mais bem geridos, eles podem analisar melhor, demorar um pouco mais, mas atenção, não podem demorar muito. Por quê? Porque se você tem 20 clubes na Série B e você é o único que não é SAF, provavelmente os outros estão com muito mais capacidade de investimento de você. E aí você vai ter que arrumar um investidor só para ficar no mesmo nível que os demais. Por isso que a gente recomenda aos clubes o seguinte: quanto antes você vai a este mercado, melhor é. Por quê? Porque hoje ser SAF ainda é uma vantagem comparativa. Uma vantagem comparativa que permite o Cuiabá ter o orçamento que ele tem, que permite o Red Bull estar na situação que ele está, e que permite o Botafogo, que era um clube que estava fora do radar, praticamente em 2, 3 anos está disputando o título nacional com gigantes como Flamengo e Palmeiras no mesmo tabuleiro, gente. Essa é a diferença, entende? Essa é uma condição muito interessante, Fernando, porque é por isso que eu disse lá atrás que o torcedor ele tem a ideia que quando você tem uma SAF, você torna assim, um time milionário e um time absolutamente vitorioso. E a cobrança é imediata, porque isso é da nossa cultura, do brasileiro ser imediatista. O Textor, a SAF do Botafogo, ela foi defenestrada até chegar esse momento. Já tinham pedido a saída dele, já tinha... No Carioca desse ano. No Carioca desse ano já tinham feito isso. Em cima dessas coisas que a gente discutiu, eu prestei atenção que você fala muito da proteção através de um contrato. Eu queria perguntar assim, a Pluri, ela intermedia essa situação? Ela dá só as informações, mas ela participa desse
processo de você montar isso? E uma curiosidade mesmo, como é que se chega ao valor de um clube quando ele vai se tornar SAF? Quais são os estudos, o que é levado em consideração para isso? Porque você disse que vazou recentemente, e acho que o que vazou recentemente foi a proposta do Náutico, né? Mas, assim, como é que se chega a esse valor, por exemplo, de um CSA, de um CRB, que é o que nos interessa? Quem é que faz? Como é que isso é feito? Como é que é apresentado para o investidor essa valorização do clube? Esse processo de SAF é um processo em que nos nossos clientes a gente se envolve do início ao fim, né? Da abertura do processo até o closing, que a gente fala que é o fechamento e assinatura do contrato, né? A gente se envolve em todas as fases. E é uma coisa que você precisa se preocupar, porque na verdade é o seguinte, nós vamos levar o clube ao mercado para que os investidores se interessem, né, por esse clube. Então você tem que ter todas as respostas e tem que ter um projeto muito sólido com relação ao futuro do clube. Projeto do ponto de vista desportivo, patrimonial. Então o investidor quer saber aonde o clube joga, o estádio, como é que está a estrutura, o centro de treinamento, qual é a capacidade, quantos campos, alojamento, a estrutura toda, como é que está a dívida do clube, perfil, pagamento, tudo mais, quais são... E aí a gente já entra no valuation. O valuation é a segunda etapa do nosso processo, que tem 9 etapas. Tá? A última é o fechamento, a assinatura e a transferência de bastão, né, da associação para a SAF. Mas a segunda etapa é o valuation. Então, o valuation, o que a gente faz? A gente avalia o clube sobre 3 prismas. Né? Então, o primeiro é o seguinte, existe um modelo consagrado de avaliação de qualquer empresa, que é um método tecnicamente chamado de fluxo de caixa descontado. Né? Então, o que a gente vai fazer? A gente faz uma projeção das finanças do clube para os próximos 10 a 12 anos. Tá? Então, a gente projeta tudo de receita e despesa, dívida, todos os aspectos do clube. Tá? É super detalhado, mas é muito detalhado, porque os investidores exigem disso. Então, a gente projeta esse horizonte, e esse horizonte a gente traz esse valor, né, desconta ele a valor presente, e no final a gente tem um valor, né, quanto vale um clube. É um método semelhante a qualquer empresa, de uma padaria ou uma siderúrgica. Né, o modelo é esse. Só que no futebol tem 2 coisas a mais que a gente precisa calcular, né, para preservar o clube. Primeiro lugar é o seguinte, qual é o valor do elenco? Né? Porque nessas operações todas que saíram, os caras foram levando o elenco meio de graça. Entrou no meio do negócio, entendeu? Os caras, o investidor passa lá, finge que não está vendo, e o clube, às vezes, está lá no meio do negócio. Tem uma questão técnica aí muito importante, porque é o seguinte, por exemplo, no balanço do clube está lá que ele é dono do centro de treinamento, certo? Está lá no balanço. Só que aquele balanço tem um valor físico, faz parte do patrimônio do clube aquele balanço. Né? E aquilo continua com a associação. Só que os jogadores de futebol, o elenco, os direitos de mecanismos de solidariedade, as participações que o clube tem em jogadores que estão em outros clubes, os jogadores da categoria de base, todos eles têm um valor. Esse valor precisa ser mensurado, porque isso, em geral, não está no balanço. Tá? Ele precisa ser mensurado e o investidor tem que pagar por isso. Porque, afinal, ele vai levar o elenco. Se ele vai levar o elenco, ele tem que pagar pelo elenco. E terceiro ponto é o seguinte, quanto vale a torcida de um clube de futebol? Né? Apesar dessa conta ser muito complexa, e eu digo o seguinte, a Pluri, nós somos reconhecidos no mercado por fazer valuation de atleta, de propriedades de marketing, de clubes de futebol, de torcida, né? Quer dizer, nós temos uma expertise enorme. A maior parte dos clubes que são negociados no Brasil, o valuation é nosso, né? Nós fazemos, todos os clubes que a gente leva ao mercado somos nós que fazemos. E tem esse terceiro ponto, que é o caso da torcida, que a gente tem que considerar uma questão, né? Os investidores odeiam isso, os bancos, as assets odeiam isso também, mas é importantíssimo para o clube, que é o seguinte, ora, se o cara está comprando uma empresa de... Eu posso falar nome de empresa aqui ou não? Sim. Como exemplo? Pode ficar à vontade. Vamos dizer o seguinte, que o investidor está comprando a Casas Bahia, por hipótese, certo? Ele vai fazer a conta dos clientes que
que a Casas Bahia tem. Só que amanhã os clientes da Casa Bahia podem virar cliente da Magazine Luiza, vocês concordam? Esse cliente não é uma garantia, né? Clube de futebol não. O torcedor do CSA é torcedor do CSA pro resto da vida. Ele é um torcedor garantido. Então nós fazemos uma conta bastante complexa, que é considerar o seguinte: qual é o potencial de consumo de um torcedor do CSA? Qual é a idade média de um torcedor do CSA? Quantos anos existe de projeção de vida de um torcedor do CSA? Portanto, quanto é o potencial de consumo de cada torcedor do CSA ao longo da sua vida? Isso é uma conta. E essa conta é colocada na mesa. Porque o investidor que levar a SAF, ele está levando o apaixonado pelo CSA. E ele tem que pagar por isso. Porque ele vai poder explorar no bom sentido, né? Vender produtos, né? Quer dizer, oferecer ao torcedor produtos que gerarão receita futura. Isso tudo a gente coloca na conta e é assim, dito de uma maneira muito superficial, que é feito o valuation de um clube. Fernando, da minha parte será a última pergunta. Eu estou muito satisfeito. Claro que você falou muito em 90-10, 90-10, só para o povão entender. Tá? Vamos partir do princípio que a SAF ela deu certo e teve X% de lucro. Está devendo nada a ninguém, está tudo bem. Esse 90-10 é o quê? Vai 90% para os investidores e 10% para o clube? Só para que haja um entendimento. Exatamente isso. É isso? É exatamente isso. A distribuição dos dividendos é proporcional à participação que você tenha, né? Que cada um tenha. Então tá bem claro, né, Alberto? Tá muito claro. Eu queria encerrar só com... me parece que o CSA ele dá o primeiro passo para a SAF, que foi a tua vinda, a tua palestra, o encaminhamento disso. Há um prazo para isso ser feito. Você falou até de uma pressa, porque, por exemplo, mesmo na Série C, onde o CSA está no próximo ano, ele já vai encontrar clubes que são SAF, né? Com um poder de investimento bem maior. A SAF ela tem um prazo, eu digo, por todas essas coisas que você coloca, toda essa parte burocrática, há um prazo para ela ser implementada, e por mais que o clube acelere, existe um prazo mínimo. Por exemplo, o CSA está desesperado, está apressado para fazer a SAF. Qual seria o prazo mínimo que ele teria para implementar isso, Fernando? O CSA já está evoluindo a questão da recuperação judicial, que é sempre uma questão delicada, porque ela tem os prazos próprios dela, né? E o investidor, obviamente, quer ter a certeza do processo. Mas, pelo que eu sei de informações, não diria que eu estou assim completamente informado sobre a questão da recuperação judicial do CSA, mas ela tá bastante adiantada. Então, eu diria o seguinte: uma operação dessa nunca sai em menos de 6 meses, em hipótese nenhuma. Nunca sai em menos de 6 meses. A partir do momento em que a gente, por exemplo, nós podemos responder pelo nosso caso. Quando a gente entra num clube, entre todo o processo, preparação, valuation, vai a mercado, contacta investidor, e aí começa o vem, não vem, oferta não vinculante, depois oferta vinculante, data room, due diligence, todos esses processos, tem mais um detalhe, né? 6 meses, se o clube tiver assim, com tudo já resolvido do ponto de vista político, né? Do ponto de vista de aprovação dentro dos conselhos, porque em paralelo, enquanto nós fazemos o trabalho, né, técnico, né, de preparação do clube, ida a mercado e conversa com investidores, o clube tem que internamente resolver tudo nos seus conselhos. Aprova, tem as votações, tem todas as comissões, e cada clube tem a sua historinha. Cada clube tem a sua particularidade. Suas particularidades, exato. Exatamente. Exato. Então o clube vai fazendo o trabalho dele político e dentro dos poderes do clube,
e nós vamos fazer o nosso trabalho. Em geral, tá? Eu te digo que, em geral, uma operação dessa leva entre 8 meses e 1 ano. Então, de fato, 8 meses agora, são 17, nós estamos falando maio do ano que vem. Maio do ano que vem é começo do campeonato da Série C, tá? Então, assim, a gente tá... os clientes nossos, por exemplo, a gente sempre faz esse horizonte o seguinte: quando você tiver terminado isso aqui, veja como é que está o teu calendário, porque você tem que ir ajeitando. É lógico, no meio do caminho, se você fecha um acordo com um investidor, tá? Antes mesmo de assinar, você pode, se a operação está muito bem desenhada, está todo mundo muito com um entendimento muito bom, você pode fazer um acordo com isso eu faço, tá? Tem clientes nossos que a gente faz, do tipo o seguinte, ó, vai começar o campeonato tal ali e a gente precisa montar um time para esse time subir, né, e melhor. Então a gente vai precisar de um empréstimo ponte aqui no meio do caminho. Aí você estabelece uma garantia e permite que o clube tenha fôlego já para um determinado campeonato ele já ir melhor, né? Então isso você vai ajustando, mas de fato eu diria que um prazo aí é de 8 meses a 1 ano para sair, para finalizar a operação. Fernando, eu sei que você é um cara muito técnico e as mensagens que você passa são mensagens que a gente precisa interpretar, né? Quando você falou, vazou uma proposta aí essa semana, eu até relacionei isso ao Náutico, mas eu não sei se você pode responder essa pergunta, o CSA já é um cliente da Pluri? Não é um cliente nosso, de maneira nenhuma, nós não temos nenhum... O nosso papel foi fazer a apresentação, foi uma apresentação muito boa, era para ter demorado 1 hora e pouco, demorou 3 horas, o pessoal muito interessado no assunto, foi uma reunião muito boa, mas nós não temos nada acertado. Para mim foi um prazer ir, porque na verdade eu voltei a Maceió, porque eu dos 6 aos 10 anos eu morei em Maceió, então eu tenho uma coisa afetiva com Maceió, né? Fui várias vezes ao Rei Pelé, né? Com meu pai, né? Meu falecido pai. Então Maceió é uma cidade que está no meu coração e eu acompanho, então eu conheço os clubes, então eu sei da tradição, sei da força e sei que são clubes que não importa qual o caminho que ele tem, o CSA, por exemplo, se for conosco ou com uma outra empresa, existem outras boas empresas no mercado que trabalham com isso, eu tenho certeza que o clube ele vai despertar bastante interesse dos investidores, tá? Porque os clubes têm história, têm tradição e têm torcida, e isso é o ponto de partida, é o principal, né? Fernando, cara, queria muito te agradecer. Esse programa ele é especial porque eu acho que a gente de imprensa precisa levar informação a quem nos acompanha, e essa é uma aula gratuita, vamos dizer assim, que você está nos concedendo aqui. Então, queria te agradecer demais. Espero que a gente possa ter outras oportunidades de conversar. E eu queria, nessa despedida, dizer que se faltou alguma coisa que você gostaria de poder falar, fique à vontade aí para a gente... Alberto. Sim. Até para deixar... Imagina o Fernando montando a SAF do time do meu avô, cara. Sim. Porque o time do avô dele, viu, Fernando? É da cidade de Bateguara, aqui no interior de Alagoas. Ele tem 62 anos que não perde. 62 anos que não perde um jogo sequer. Agora, o campo é ladeirado e só tem uma trave. Sensacional. Mas, Fernando, fique à vontade na sua despedida. Só para quebrar o gelo mesmo, fique à vontade, por favor. Não, eu quero dizer para vocês que, apesar de toda essa questão técnica e tudo mais, eu sou torcedor.
tá? Então eu sei o lado do torcedor. Então quem, por exemplo, pegar o meu Twitter lá, não vai ver esse discurso todo que eu tô fazendo aqui, vai ver eu xingando a diretoria do Vasco que não contrata jogador, entendeu? Então é assim, meu amigo, não tem conversa. Tá bom? Amigos, negócios à parte. É isso né? aí, É. é isso aí, é isso aí. Um abraço, Obrigado, Fernando. Valeu, amigos. viu? Um grande Valeu. prazer, viu? Valeu. Obrigadão, um abraço. Tchau, Um abraço. Um abraço.